É a primeira vez que eu conheço a Ebenezer aqui do setor leste. E me sinto maravilhada, porque aqui nós sentimos a presença do Senhor, né? Abramos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 8. Agradecendo ao pastor Cairo, juntamente com a pastora Eliana, que me fez o convite. Que Deus abençoe a vida dos pastores, de cada irmão que está aqui. Feliz de ver também a missionária Márcia, está ali. Deus abençoe sua vida. Livro de Mateus, capítulo 8. Irmãos, eu vou ler somente o verso de número 27, que foi o versículo que me chamou a atenção. Amém, irmãos? Somente o verso de número 27. E o texto vai dizer: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podeis assentar nessa noite, irmãos, adorando ao nome do Senhor. Esse texto ele é um texto muito conhecido, irmãos, né, que fala que Jesus acalma a tempestade. Só que o que o Senhor falou ao meu coração nessa noite não foi do acalmar a tempestade, não foi de acalmar um vento, mas foi simplesmente essa pergunta: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eu achei interessante nessa pergunta, irmãos, porque é os próprios discípulos que fazem essa pergunta. E o interessante é que os discípulos fazem essa pergunta, e o que dá a entender é que eles não conhecem a Jesus. Porque a pergunta que eles fazem é essa: que homem é este? Como é que são discípulos que caminham com Jesus, vê Jesus fazendo milagres, mas eles não conhecem a Jesus? E o Senhor colocou isso dentro do meu coração. Como é que nós podemos estar caminhando para a igreja e não conhecer a Jesus? Como é que nós podemos estar num culto de louvor e adoração e não conhecer a Jesus? Porque é muito estranho um discípulo que caminha lado a lado com Jesus, um discípulo que vê tudo que Jesus tem feito, mas aqui ele faz essa pergunta: quem é este? E quantas vezes nós fazemos essa pergunta? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? Quem é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz milagres? Que Deus é esse que age na minha e na sua vida? Só que o que me chamou a atenção, irmãos, é porque é muito fácil servir ao Senhor de qualquer maneira. Mas quando nós queremos servir ao Senhor com convicção, com determinação, é muito difícil. É muito difícil, e os discípulos fazem essa pergunta: que homem é este? E nessa noite, será que nós estamos fazendo essa pergunta: que homem é este? Será que nós temos colocado isso dentro do nosso coração? Que homem é esse? Porque nós podemos ter 30 anos de evangelho, mas nós não conhecemos o Senhor verdadeiramente. Não é conhecer ao Senhor, irmãos, não é nós estarmos simplesmente em um culto de doutrina. Conhecer ao Senhor não é simplesmente nós estarmos em uma escola dominical. Conhecer ao Senhor não é simplesmente nós participarmos de um culto de Santa Ceia. Conhecer ao Senhor não é simplesmente estar em um culto de libertação. Conhecer ao Senhor vai muito além do que simplesmente fazer um devocional todos os dias. Conhecer ao Senhor vai muito além do que eu sentar no banco e dar um glória a Deus. Conhecer ao Senhor vai muito além do que eu estar num culto. Conhecer ao Senhor é eu ter compromisso com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Conhecer ao Senhor é eu ter compromisso com a palavra, porque é a palavra quem vai nos libertar. E nós estando libertos, aí sim nós vamos conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor vai muito além do que ver milagres, porque os discípulos viam tantos milagres. E eu começo a provar na Bíblia que não é simplesmente somente andar com Jesus ou seguir a Jesus que nós conhecemos Ele.
Quando o cego Bartimeu, quando ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, há uma multidão que segue a Jesus. Só que é a primeira multidão que manda ele se calar. Que multidão é essa que conhece a Jesus, que sabe que ele faz milagres, mas quando alguém está precisando, ela manda ele se calar. O cego precisa de um milagre e há uma multidão que segue a Jesus, mas que não conhece Jesus. Porque se conhecesse a Jesus, eles teriam levantado e levado o cego para conhecer Jesus, antes de Jesus pedir para levar. E nós não conhecemos a Jesus, irmãos. Nós temos a mania de cantar aquele louvor. Eu quero conhecer Jesus. Nós mesmos estamos afirmando que não conhecemos Ele. E para conhecer o Senhor, nós temos que meditar nessa palavra. Para conhecer ao Jesus, nós temos que ter intimidade com Ele. E a intimidade com o Senhor é só com a palavra. A intimidade com o Senhor é na oração, é na consagração. Mas nós queremos ser íntimos do Senhor, escolhendo o culto a qual nós vamos vir. Nós queremos ser íntimos do Senhor, escolhendo a quem nós vamos ouvir. Porque se o pastor Cairo coloca a missionária Márcia para ministrar, muitos vão dizer, eu não vou porque é a missionária Márcia. E Jesus não veio para esses. Jesus veio para os íntimos, para aquele que quer realmente fazer a obra do Senhor. E chegou o momento de nós realmente conhecermos ao Senhor. Irmãos, eu começo a entender que aqui é um discípulo que não conhece a Jesus. Mas quando Jesus chega em Gadara, que ele põe o pé em terra a um endemoniado lá na frente. E sabe o que ele fala? Que ali há o Senhor Jesus. Um endemoniado está conhecendo mais a Jesus do que os discípulos que caminham com Jesus. Chegou o momento de nós entendermos o que realmente é conhecer ao Senhor Jesus, o que realmente é fazer a obra do Senhor. Quando a pastora Eliana falou que seria um culto de louvor, e eu comecei a imaginar, um culto de louvor é tão bom. É tão maravilhoso porque há momentos na nossa vida em que o louvor vai direto ao nosso coração. Tem situações que nós estamos passando que o louvor vem de encontro à nossa necessidade. E tem situações que o nosso louvor é uma oração ao Senhor. E o louvor, ele é maravilhoso porque chega ao nosso encontro, mas precisamos ser íntimos do Senhor. Não adianta só louvarmos e não conhecermos o Senhor e não entendermos o que Ele tem para a nossa vida. Conhecer o Senhor vai muito além do que virmos todos os cultos para a igreja. Conhecer ao Senhor vai muito além do que aquilo que nós imaginamos. E eu comecei a entender que às vezes nós enfrentamos situações que nós não queremos enfrentar, mas o Senhor nos coloca a passar. Eu acho que os irmãos não devem saber dessa situação, mas eu não sei se o pastor Cairo também sabe, mas eu e meu esposo, nós perdemos a nossa casa. E é a situação que a gente não quer enfrentar. E aí nós entendemos como o Senhor realmente prova a nossa fé. Porque quando nós colocamos a dispor do reino, quando nós colocamos a entender e a conhecer ao Senhor, nós vamos entender o porquê nós enfrentamos certas situações que nós não queremos enfrentar. E quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Ele nos acalma. E quando nós perdemos a nossa casa, o meu desespero é, nós temos 3 filhas e como nós vamos fazer? Só que às vezes as pessoas pensam que crente não passa dificuldade.
Muitas pessoas acham que crente ou pastores não passam dificuldade. E conhecer ao Senhor vai muito além das nossas dificuldades. Conhecer ao Senhor vai muito além das impossibilidades que acontecem na nossa vida. Eu estou falando isso para vocês, não é para aumentar a fé e para entender o porquê que nós temos que conhecer verdadeiramente ao Senhor. Em 2018 eu descobri que eu estava com câncer no meu ovário direito. E a gente entra em desespero. E é aí que nós conhecemos o Senhor. E é aí que nós entendemos o cuidado dele para conosco. E quando eu descobri que eu estava com esse câncer, a minha pergunta para o Senhor era: Senhor, por quê? O que eu preciso mudar em mim? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso me consertar? Eu não fui questionar o Senhor: Senhor, eu não mereço isso. Se aconteceu é porque eu merecia. Nada acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. E tem algo que nós falamos muito errado. Quando nós recebemos alguma coisa, a gente sempre fala: eu não sou merecedora disso. Se você recebeu, é porque o Senhor viu graça e te entregou e você foi merecedora daquilo que Ele te deu. Nós somos merecedores porque a graça dele nos alcançou. E se a graça dele nos alcançou, ele sabe que merecemos e ele nos entrega. E nós entramos em um desespero porque eu precisava retirar o meu ovário. Só que no hospital era R$4.000 para retirar. E quando descobriram que tinha um câncer, foi R$15.000 para retirar o meu ovário. E a gente para e analisa: quem é que tem R$15.000 para fazer uma cirurgia? E aí foi que eu entendi como é que eu poderia conhecer ao Senhor. E eu e meu esposo entramos em uma campanha de oração toda noite, de meia-noite a 1h. Nós dobrávamos o nosso joelho e começava a orar ao Senhor, porque Ele sabia das nossas necessidades. E aí eu comecei a conhecer verdadeiramente o Senhor na minha vida. Aí eu comecei a entender que o Senhor trabalha da forma que nós também trabalhamos para Ele. Nós lideramos, nós pastoreamos uma igreja por 13 anos. E eu fui líder de senhora por 6 anos nesse ministério. E quando eu precisei fazer a cirurgia, irmãos, era no mês em que eu precisava realizar um congresso na igreja. E a minha oração ao Senhor era: Senhor, eu preciso da cirurgia, mas eu também preciso realizar um congresso que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu tenho um compromisso e uma responsabilidade, e eu sei que o Senhor vai agir da forma e na hora certa. O nosso congresso era em novembro, nós realizamos um congresso sexta, sábado e domingo. Domingo, meio-dia, encerrou e eu fui para casa. Cansada, acabei dormindo e 6 horas eu acordei. Quando eu acordei, que eu peguei o meu celular, tinha uma ligação e uma mensagem. Quando eu abri a mensagem, era do Hospital HUB. E o hospital falava: senhora Vanailde, iríamos entrar em contato com a senhora semana passada, só que a médica adoeceu e nós estamos entrando em contato com a senhora hoje, para amanhã a senhora se internar e terça-feira realizar a sua cirurgia. E aí eu conheci o Senhor verdadeiramente. Eu consegui realizar o congresso e numa segunda-feira eu me internei. Só que o interessante da mensagem é que o Senhor adoeceu a médica, porque eles iam me ligar uma semana antes. A médica adoeceu, eu realizei o congresso e fiz a cirurgia. E quando nós retiramos e mandamos para a biópsia, eu sou muito medrosa em questão de cirurgia. E a minha preocupação de tudo isso era para retirar os pontos da cirurgia. O meu medo maior era isso. E quando eu retornei na médica, ela virou para mim e falou: você já tirou os pontos? Eu falei: não. Ela falou: deixa eu avaliar. Quando ela avaliou a cirurgia, ela virou para mim e falou: você não precisa retirar os pontos. A sua cirurgia foi colada. Eu comecei a conhecer mais ainda o Senhor. Não podia ter acompanhante no hospital. E simplesmente uma senhora ia fazer uma cirurgia e a filha dela estava acompanhando ela. E o médico virou para ela e falou: a sua cirurgia vai ser a laser, não precisa de acompanhante. E a filha dela virou para mim e falou: Vanailde, eu vou ser a sua acompanhante. A minha mãe não precisa de acompanhante. E nós conhecemos o Senhor nos mínimos detalhes. E quando eu digo que nós não conhecemos ao Senhor verdadeiramente por isso, porque muitas vezes nós duvidamos do agir do Senhor na nossa vida. Nós duvidamos que o Senhor pode fazer. Aqui esses discípulos no início, eles duvidam. Eles acordam a Jesus porque eles dizem que vão perecer, porque eles não conhecem a Jesus, que Jesus pode acalmar aquela tempestade. E quando Jesus se levanta, o que ele faz é acalmar a tempestade, porque é na hora da
dificuldade é que o Senhor se levanta em meu e em seu favor. É na hora da luta que Ele vai se levantar em meu e em seu favor. Só que às vezes Ele deixa a gente chegar até o último minuto. É a hora em que Ele vai agir. E essa é a noite do Senhor agir na minha e na sua vida. Só que nós precisamos conhecer Ele para que Ele venha trabalhar na nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso coração e conhecer a Jesus. Porque conhecer ao Senhor é diferente de andar e seguir a Jesus. Seguir e andar é uma coisa, conhecer é outra. Quem tem Instagram e Facebook vai entender do que eu estou falando. Quantas pessoas nós seguimos no Instagram que nós nem conhecemos? Quantas pessoas te seguem no Instagram que você não conhece? Então seguir a Jesus é totalmente diferente de conhecer a Jesus. E quando a dificuldade vem na nossa vida, é aí que nós vamos realmente ver se nós conhecemos a Jesus, se nós cremos em Jesus e se nós temos fé. Porque quando surgiu essa situação na minha vida, do câncer, eu fiquei preocupada. Eu não vou dizer que nós somos seres humanos. Eu perdi o meu pai com câncer. Mas foi aí que eu entendi que quando o Senhor tem um trabalhar na nossa vida, Ele age na nossa vida. Nós mandamos para fazer a biópsia. E quando com 60 dias nós tínhamos que pegar o resultado. E eu fui com medo de pegar o resultado, porque nós somos seres humanos. E eu, mesmo assim, eu sabia de tudo que o Senhor tinha feito na minha vida. E eu sabia que aquilo ali para Ele não seria nada. Para Ele fazer o que Ele quisesse não seria nada. E quando nós fomos pegar o resultado da biópsia, que a médica virou para mim e falou: senhora Vaneide, a senhora está de alta do hospital. O seu câncer é benigno, não precisa de tratamento nenhum. Aí eu entendi que Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Basta a gente se dedicar a Ele, basta a gente ter compromisso com Ele, basta a gente ter responsabilidade com Ele. E nessa noite o que Ele requer de nós é compromisso e responsabilidade. O que Ele quer de nós é compromisso com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Só que às vezes nós queremos colocar aquilo que Ele colocou para mim, eu quero colocar na mão do irmão. Aquilo que Ele colocou para você fazer, eu quero colocar na mão do pastor. Aquilo que Ele colocou para você fazer, eu quero que a pastora faz. E nessa noite Ele fala: é compromisso com a obra, é compromisso com o louvor, é compromisso com a palavra, é compromisso com o culto de oração, é compromisso com o culto de doutrina, é compromisso com a escola dominical. Nós só vamos conhecer ao Senhor quando verdadeiramente nós fazermos aquilo que Ele quer. Irmãos, porque eu acho muito interessante, porque naquele grande dia, o Senhor é quem vai falar se nos conhece ou não. Nós podemos falar: Senhor, eu preguei em Teu nome. Senhor, eu ganhei almas em Teu nome. Mas e se Ele dizer: eu não vos conheço? Nós precisamos conhecer Ele, para que no grande dia Ele também possa nos conhecer. Nós precisamos conhecer Ele todos os dias, porque naquele grande dia Ele precisa nos conhecer verdadeiramente. Naquele grande dia Ele precisa conhecer o nosso nome escrito no livro da vida. Naquele grande dia Ele precisa olhar para mim, para você e dizer: vinde bendito de meu Pai, porque eu vos conheço. Nós precisamos conhecer a Ele aqui. Nós precisamos adorar Ele aqui. Nós precisamos glorificar a Ele aqui, porque é aqui. As obras, elas são feitas aqui, para conseguirmos chegar até lá. E a nossa vida precisa ser conhecer a Ele todos os dias. Conhecer a Ele não somente no dia de culto. Não é conhecer a Ele somente no dia que tem culto. Não é só pegar na Bíblia somente no dia de culto, na hora de ler a palavra, não. Conhecer a Ele é na nossa casa. Conhecer a Ele é no nosso íntimo. Conhecer a Ele é todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias Ele tem nos conhecido. Todos os dias Ele tem nos abençoado. Todos os dias Ele tem nos colocado de pé.
E quando eu acordo pela manhã, eu digo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de ser diferente. O Senhor me deu mais uma oportunidade de não fazer aquilo que não te agrada. O Senhor me deu mais uma oportunidade de fazer aquilo que agrada a Ele. Só que muitas vezes nós acordamos, nem agradecemos ao Senhor e fazemos tudo aquilo que não agrada a Ele. Só que no outro dia Ele te dá uma oportunidade novamente de se levantar e não fazer aquilo que não agrada a Ele. Nós precisamos ser gratos ao Senhor todos os dias, porque todos os dias Ele nos dá a oportunidade de ser diferente. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade. E o interessante é que Ele não nos deixa só. Ele deixou um consolador. Ele deixou um consolador para nos guiar. E muitas vezes nós fazemos errado. Muitas vezes nós não queremos entender o que realmente o Senhor tem para mim e para a sua vida. Irmãos, quantas responsabilidades nós temos na nossa casa? Nós cuidamos da nossa casa, as mulheres, lava, passa, cozinha, todos os dias. E por que quando é ir para a casa do Senhor, nós não queremos ir todos os dias? É porque eu estou cansado. Eu já fui terça, não preciso eu ir quinta, não. Eu já fui quinta, não preciso eu ir sábado. Mas o Senhor te conhece todos os dias. O Senhor te dá um fôlego de vida todos os dias. E é todos os dias que nós precisamos agradecer a Ele. É todos os dias que nós precisamos bendizer o nome dEle. É todos os dias que nós precisamos entender quem foi Ele quem nos criou. Nós precisamos muito conhecer ao Senhor de uma forma em que nós mesmos não imaginamos. Em que nós mesmos não entendemos, porque conhecer ao Senhor não é de qualquer jeito, conhecer ao Senhor não é de qualquer maneira, conhecer ao Senhor não é de qualquer forma, conhecer ao Senhor não é andar de qualquer forma, não é fazer de qualquer forma, é fazer com responsabilidade, é fazer com compromisso, é fazer com atitude, é saber que Ele te levantou para isso. Ele te levantou para fazer, Ele te levantou para agir, Ele te levantou para estar na liderança, Ele te levantou para trazer a palavra, Ele te levantou para ser líder de louvor, Ele te levantou para ser líder de criança, Ele te levantou para ser líder de senhoras, Ele te levantou para ser líder. Então faça com amor, faça com compromisso, faça com dedicação, porque se Ele colocou nas tuas mãos, Ele sabe que você pode fazer. Só que às vezes nós queremos fazer de qualquer jeito. E assim nós não vamos se aprofundar em conhecer a Ele. E assim nós não vamos se aprofundar em conhecer o que Ele tem para nossas vidas. Porque às vezes nós queremos olhar para trás. A adversidade é tão grande. A dificuldade é tão grande que nós queremos olhar para trás. Quando eu perdi o meu pai numa quinta-feira de um feriado. E nós enterramos ele na sexta-feira. E num sábado eu ia pregar num congresso de mulheres na sede da Ebenezer. E quando meu pai faleceu na quinta-feira, eu estava na casa da minha mãe pela manhã. E o tema desse congresso que eu iria ministrar era percas. E eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, como é que eu vou ministrar se eu acabei de perder? E quando eu estava na casa da minha mãe, o Senhor me deu a palavra todinha pela manhã. Quando foi 4h35 da tarde, o meu pai faleceu. E o pastor Roberto chegou para mim e falou: se você não conseguir, não precisa ministrar. A gente coloca uma outra pessoa e a gente vai entender. E eu falei: pastor Roberto, eu vou ver e eu falo para o senhor. E na sexta-feira, 5h da tarde, nós enterramos o meu pai. E eu falei para o pastor Roberto, pastor Roberto, eu vou ministrar. Eu falei: eu vou ministrar porque é nessas horas de dificuldade que nós realmente mostramos quem é Deus na nossa vida. É no momento de dificuldade que nós realmente mostramos quem é o Senhor na nossa vida. E eu ministrei naquele dia, foi o primeiro congresso que eu ministrei. E eu falei para o Senhor: Senhor, não sou eu, mas é o Senhor. E naquele momento eu falei: eu não posso mencionar o meu pai aqui, porque se eu mencionar, eu não vou conseguir ministrar. Agora eu consigo falar sobre o meu pai muito tranquilo, já faz 7 anos, só que é como se fosse ontem.
Quem perdeu alguém da família tão especial sabe do que eu estou falando. É como se eu tivesse perdido ele ontem. E quando eu comecei a ministrar, que falava sobre perca, eu comecei a entender o que o Senhor tem verdadeiramente na nossa vida. O que o Senhor tem realmente sobre a nossa vida. Quando nós perdemos a nossa casa agora, tem aproximadamente acho que deve ter uns 3, 4 meses, mais ou menos, que nós perdemos a nossa casa. E eu comecei a perguntar para o Senhor, eu falei, Senhor, o porquê de tudo isso? O porquê que tantas coisas sobrevêm ao crente? O porquê que tantas dificuldades vêm para os crentes? O porquê que tantos desafios vêm para os crentes? E eu meditando nessa palavra hoje, eu entendi. Porque se fosse tudo fácil, ninguém estaria aqui adorando ao Senhor. Se fosse tudo fácil, ninguém estaria ministrando, ninguém estaria louvando, estaria todo mundo dentro da sua casa, encruzado a perna, assistindo televisão, porque está tudo bem, está tudo suave. E nós precisamos enfrentar a dificuldade, porque é na dificuldade que o Senhor nos aprova. É na dificuldade que Ele nos levanta. É na dificuldade que Ele me conhece, que Ele te conhece. E é na dificuldade que nós vamos verdadeiramente conhecer quem é o Senhor Jesus. Porque em momento nenhum o Senhor nos desamparou. E eu comecei a entender o porquê da mudança de ministério. E lendo esse texto hoje, pastor Cairo, o Senhor me fez entender. Nós ficamos 20 anos no ministério em que nós estávamos. E eu tinha muita dificuldade em estar com a minha família. Eu tinha muita dificuldade de estar na minha mãe, de estar com a pastora Valéria, com o pastor Isaías, porque a gente sempre tinha eventos na igreja e nós éramos pastores. E por ser pastores, eu sempre tive essa questão de eu não posso faltar um culto porque eu sou a pastora. Eu não posso faltar um ensaio porque eu sou a pastora. E às vezes eu deixava de vir almoçar na casa da minha mãe porque a gente tinha algum evento pela manhã. E eu comecei a me perguntar, Senhor, por que essa mudança de ministério? E eu comecei a entender. Eu fui para próximo da minha família. Essa semana eu fiquei na casa da minha mãe de segunda a sábado. Para muitos podem imaginar, é uma coisa tão mínima. É não, irmãos. A gente precisa valorizar enquanto ela está aqui. E eu via que eu não tinha esse tempo de estar na minha família com a minha mãe. A minha filha mais nova, Radassa, ela não tinha contato nenhum. Ela não ficava com ninguém da minha família, nem com a minha mãe, com ninguém, porque ela não tinha esse contato. E agora ela chega dando os braços para a minha mãe, ela chega dando os braços para o meu cunhado, o pastor Isaías. E isso é importante, eu comecei a entender o motivo do Senhor ter nos tirado do outro ministério. Porque eu precisava estar próximo da minha família, para que alguns da minha família venham conhecer Jesus através da minha vida. Então, muitas vezes, o que o Senhor fizer na sua vida, não questione, apenas aceite, porque Ele sabe como trazer os seus para perto de você. Ele sabe como trazer os seus para perto do Senhor. E Ele sabe como fazer os seus conhecer a Jesus através da sua vida. Então não questione o que o Senhor fizer na sua vida. Apenas vai, apenas obedeça e entenda que para tudo Ele tem uma direção. Para tudo Ele tem uma direção na minha e na sua vida. Que nós venhamos conhecer ao Senhor todos os dias e entender que cada situação da nossa vida é para nós conhecer ao Senhor verdadeiramente. É para nós conhecermos ao Senhor verdadeiramente e mais ainda. Porque verdadeiramente nós não conhecemos ao Senhor. Então, se você passar por uma dificuldade, lembre dessa palavra. Essa dificuldade é para mim conhecer a Jesus. Esse problema é para mim conhecer a Jesus. Isso que está faltando é para mim conhecer a Jesus. Está faltando algo no teu celeiro? É para mim conhecer mais a Jesus. É para mim orar mais a Jesus. É para mim buscar mais a Jesus. Porque às vezes a dificuldade vem, irmãos, e nós não entendemos que é o Senhor nos levando para perto do altar. A dificuldade vem porque às vezes nós nos acomodamos. Está tudo tão tranquilo e a gente se acomoda e o Senhor diz, deixa eu fazer alguma coisa porque está muito acomodado. E eu falo isso para mim. Nós perdemos muitas coisas na nossa vida porque nós nos acomodamos.
E chegou a hora de se levantar e dobrar o joelho e conhecer a Jesus. Mostrar para a dificuldade que eu e você temos um Deus. Mostrar para o problema que eu e você temos um Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Que é maior do que qualquer problema. Que nós venhamos mostrar para qualquer dificuldade que chegar na nossa vida. Eu conheço a Jesus e essa dificuldade é só para me chegar mais perto dele. Eu conheço a Jesus e esse problema é somente para mim chegar mais perto dele. Que nós venhamos sempre olhar para essa palavra. Qualquer problema que vier na nossa vida, que nós venhamos entender que é para mostrar que nós precisamos conhecer ao Senhor. Que tem alguma falha em nós e que nós precisamos se achegar a Jesus. Que tem algum problema em nós que nós precisamos se achegar a Jesus. Então não murmure na dificuldade. Apenas entenda que é o Senhor te colocando mais perto dele. Que é o Senhor te colocando para conhecer a Ele. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite?